Tá meu volume aqui, um tiquinho de nada. 3, 2, 1. Fala galerinha, gente boa, Edrin Albert aqui na área, com a galera do Papa Chibé, aqui no Edrincast mais uma vez. Tenho certeza que você está gostando dos podcasts. Siga esse pessoal lá no @FísicaPapaChibé. Conhecimento de física, meu querido, minha querida, é lá. E hoje nós temos um participante top das galáxias, simplesmente o nosso primeiro doutor, primeiro de muitos, espero, tá? Mas antes de mais nada, antes de passar a bola pro nosso entrevistado, estamos aqui novamente com a Larissa Daniele, com o Anderson e com o João Luiz. Dá um oi aí, galera. Larissa? Oi, galerinha. Vamos aí mais esse podcast e falar sobre assuntos interessantes. João Luiz? Olá, pessoal. Tudo jóia? É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e poder aprender mais uma vez aí com essa galera. Nosso querido Anderson. Opa, e aí galera, todo mundo tá ouvindo? De novo aqui, tentando dar mais contribuição para os conhecimentos gerais da galera. Vambora. É isso aí, pessoal. Brevemente, nós seremos inundados pelo conhecimento do nosso entrevistado. Não tenha dúvidas disso, porque hoje o papo vai ser cabeça. Então, segura só um cadinho aí e ouça os nossos recados antes da gente passar para o nosso entrevistado. Oi, ouvinte. Sou Anderson, estagiário cibernético do Edrincast. Momento dos avisos. Tenho um pedido muito especial para você, ouvinte do Edrincast. Me ajude a receber meu salário, curtindo, comentando ou compartilhando nossos episódios em suas redes sociais. Ajude-nos a crescer. Assim, vamos melhorando nossa estrutura e entregando podcasts com maior qualidade. Não leva 2 minutos para compartilhar. Siga o Edrin em suas redes sociais. Instagram, @EdrinAlbert, Facebook, Edrin Albert e YouTube, Professor Edrin Albert. Contamos com sua ajuda. Não esqueça de visitar o Instagram da galera do Física Papa Chibé, @FísicaPapaChibé. Fique agora com o episódio especial com a galera do Física Papa Chibé, que está mais gostoso que tutu com couve. É isso aí, galera. Sem mais delongas, quero passar para o nosso entrevistado, o nosso primeiro doutor. Ele é professor, doutor, ele é professor da UEPA. A cadeira dele é de Física e Ensino de Física. Acertei, professor? Acertou. Beleza. O nosso querido professor doutor Frederico da Silva Bicalho. E aí, professor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Edri. É um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. Prazer é nosso. Papo cabeça sobre física e o ensino de física, que é de extrema importância para todos nós. Que legal. Vamos lá, vou me apresentar, tá? Fica à vontade, professor. Sou o professor Frederico Bicalho, podem me chamar de Fred sem problema nenhum. Minha graduação é em física, né? Fiz um mestrado em física da matéria condensada. Me apaixonei pela docência, meu doutorado eu fiz em educação para ciência, né? Lá na Unesp. Minha paixão hoje é formar professores de física para o nosso estado, que precisa muito. A galera gosta de dar uma fugidinha da física, né? Tanto na educação básica quanto no ensino superior. E a nossa tarefa árdua é fazer esse povo gostar de física. Eita. Então, é uma tarefa árdua. Então, acho que esse tipo de bate-papo ajuda, primeiro, a descontrair o pessoal sobre a física no geral e ajuda a divulgar o conhecimento. Hoje, o nosso entrevistado vai ser aí sabatinado com perguntas de um tema que é de suma importância para nós. E nós estamos aí num período de estágio, né, professor? Nós estamos tentando estagiar online. E o professor está tendo esse desafio enorme. E certamente que ele está tendo muitas reflexões, né? Está passando por um momento assim, de reflexões nesse processo de estágio 4 com a galera que ele não conhece pessoalmente aí pela internet. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso com esse pessoal? E lógico que um professor doutor tem indagações interessantes e tem respostas mais interessantes ainda, né? Afinal de contas, nós estamos aqui loucos para sugar um pouquinho desse conhecimento que o professor Fred tem para nos oferecer. Tá certo, professor? Então segura a bronca aí, porque o negócio vai pegar pro seu lado. Vamos lá. Então eu quero passar a bola para nossa entrevistadora Larissa, ela que vai dar o pontapé inicial aí nas perguntas. E manda ver, Larissa, aí, fique à vontade. Boa noite, minha gente. Meu nome é Larissa, como eu apresentei. Hoje eu vou entrevistar, né, o Fred, doutor Fred, que me permita
E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é sobre os usos das redes sociais, que hoje, não tem como negar, ela domina nossa vida, nosso cotidiano. Eu mesmo tenho o Instagram, uso o podcast, o YouTube, o Twitter, então está usando continuamente. E por que não, né, utilizar essas redes sociais como ferramenta no âmbito da educação? Por que não pegar algo que o jovem já vive, tem aquilo no cotidiano e trazer para a educação? Então, a primeira pergunta é: os usos das redes sociais como ferramenta de ensino, qual é a melhor forma para você de inserir nesse âmbito educacional? Qual é a melhor maneira, doutor Fred? Oi, Larissa, obrigado pela pergunta. A pergunta cabeludinha, né? Mas vamos lá. Bom, falar de rede social para mim é uma coisa muito legal. A gente sabe que dentro das redes a gente tem diversos conteúdos, né? Então, a gente que vive nesse mundo virtual, principalmente agora que estamos todos dentro de casa por conta de uma pandemia, né? Talvez alguém que escute isso daqui a 20 anos lá na frente vai achar, poxa, eles estão conversando ali sobre redes sociais no ensino e hoje em dia o mundo é totalmente diferente, né? Então, vai ser legal essas pessoas escutarem isso lá na frente, né? Então, assim, a gente vive numa era, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Então, meu primeiro contato com o computador foi na década de 90 ainda. Então, internet no finalzinho da década de 90 eu já tinha um pouquinho de acesso e aquilo já tinha me apaixonado, né? Eu cheguei até pensar em direcionar minha formação para essa área da informática, mas acabei me apaixonando pela física e essa história é uma história para um podcast inteiro. E as redes sociais não fogem desse contexto. Eu tenho todas, né? Não tenho vergonha de dizer. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho Twitter, eu tenho TikTok, eu uso o YouTube. Aqui em casa, às vezes, até dá uma brigazinha, porque meus filhos são apaixonados por YouTube e minha esposa não gosta muito. Ela fica me pedindo bloqueio o YouTube aqui em casa. Eu falei, não, mas eu gosto. Então, assim, os jovens hoje vivem essa realidade. A informação chega de maneira muito rápida. Isso tem um perigo, não vem ao caso agora, mas o jovem é inserido nesse mundo de redes sociais, de internet. Então, é preciso que o professor, quanto antenado com o mundo, comece a olhar de uma forma diferenciada para esse recurso. Uma vez que o jovem está ali inserido e que a informação hoje chega muito mais rápida, a gente concorda que dentro das redes sociais tem muita porcaria, mas a gente tem o papel, enquanto educadores, de tentar contaminar esses espaços com conteúdos legais. E isso é uma questão de cultura. Eu, às vezes, tenho a curiosidade de dar uma olhada nas redes sociais, olhar páginas de outro país, de países um pouquinho mais desenvolvidos que o nosso, e lá, apesar de ter muita porcaria também, mas às vezes tem muita coisa interessante, né? Então, a gente sabe que o algoritmo das redes sociais, ele é moldado para que a gente veja aquilo que a gente mais procura. Então, se a gente não dá esse mundo digital das redes sociais com coisas boas, eu acho que o impacto disso na educação, ele pode ser bastante favorável. Professor, olha, eu confesso para o senhor que nos meus estágios presenciais, isso antes da pandemia, eu pude perceber nos estudantes, isso voltando para a área da ciência, né? Porque, óbvio, eu acompanhei professores de ciências, né? O desinteresse dos estudantes, mas também dos professores. Eu vejo que os professores já estão fartos do método tradicional, mas ao mesmo tempo eu percebi que eles estão muito acomodados, eles não querem experimentar o novo. Muitos já dizem, ou muitos me disseram, né, nos estágios, cara, tu tá aqui pra quê? Larga de mão disso aqui, porque o dia que tu começar a dar aula, tu não vai parar mais e tu não vai conseguir mudar isso aqui, não. A gente entra aqui achando que vai conseguir mudar o mundo, a gente não muda. Né? Então, ou seja, eles já se acomodaram, eles não querem experimentar um novo, né? Não todos, né? Mas infelizmente, na minha realidade, a maioria esmagadora não tem mais essa vontade de querer transformar, até mesmo porque boa parte já está perto de aposentar, se já não aposentaram, né? Então, infelizmente, eu vi nos meus estágios, né, essa realidade de estudantes que estão querendo que a tecnologia esteja dentro da sala de aula, mas encontram ainda professores que estão muito arraigados naquele método tradicional, livro,
quadro e se vira, vai estudar pra lá, pronto, acabou-se. Edrin, estágio é uma disciplina que eu gosto. O pessoal da física não gosta muito. Quem não é ligado muito para a área de ensino, eles pensam que a vida do professor de estágio é uma moleza, né? Muito fácil, manda o aluno para lá, ele vai observar, depois você vai, pega o relatório e lê, mas o buraco é um pouquinho mais embaixo. E durante esse tempo eu tenho acompanhado, o meu objeto de estudo, meu doutorado foi sobre estágio supervisionado, então eu tenho acompanhado estágio supervisionado durante um bom tempo, né, com um olhar apenas de professor, mas um olhar de pesquisador. E essa questão de desinteresse, ela é impressionante. Ela é impressionante porque é um relato geral. Todos os relatórios que a gente acompanha, pelo menos 1, 2, 3 linhas tem ali algum aluno dizendo, olha, os professores não querem inovar, os professores não querem mudar, eles preferem o método tradicional, que assim, eu também não critico, eu não digo que o método tradicional não funciona, porque eu fui formado nele, né? Então, mas é bom a gente perceber, o mundo muda, né? A gente está em constante progresso, então a sociedade como um todo muda, e a forma como que você repassa o conhecimento tem que acompanhar isso, né? Porque senão você vai causar desinteresse nos alunos, né? E é o que acontece. Boa parte do nosso fracasso educacional, não que o Brasil seja um fracasso educacional, mas a gente fracassa em vários pontos, diz respeito a isso. Uma errada tentativa de forçar, né, uma forma de ensino ou com metodologias que hoje já não atraem tanto, né, os alunos em sala de aula. A gente pensa, né, a divisão de horários, ela é meramente uma organização da escola. Sim. Mas os 45 minutos, 45, 50 minutos de hora-aula, eles são pensados porque é um tempo médio que um adolescente e uma criança de 5 a 16 anos consegue se concentrar por um determinado período. Depois disso, ele não consegue mais se concentrar e perde totalmente seu raciocínio. Isso foi pensado lá atrás. Hoje em dia, com a nossa atual geração, esses 45 minutos já se diminuíram muito. Né? Então, um jovem hoje não consegue ficar 20, 30 minutos concentrado num determinado assunto, porque ele é bombardeado com informações o tempo todo. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa repensar. Então, essa questão que você falou do estágio, né? Da percepção dos professores em relação à vontade de fazer alguma coisa diferente, ela é muito pertinente. Larissa? Oi, tô aqui. Eu só quero dar mais uma acrescentada, que por isso que a formação ela é tão importante, professor. Porque esses professores têm nova formação, a gente tem uma nova formação. E esses professores, geralmente, eles prendem aquela formação tradicional, não que seja errada, mas você tentar incluir ela, acrescentar, eu acredito que ela fica muito melhor, porque o mundo mudou, então a gente tem que acompanhar. Então a gente, graças a Deus aqui, tem uma nova perspectiva, porque a gente tem uma formação. Então investir em formação desde a faculdade, ela é primordial. Eu sempre fui daquelas que o estágio é essencial, sim. Ele tem que ter, sim, até para o aluno vivenciar. Eu acredito que até ter mais aquela vivência na sala de aula, o professor, né, que está sendo preparado, ele ia ver de fato se ele quer dar aula ou não. Eu estagiei 1 ano e meio numa escola pública, eu vi a realidade, de aula com crianças de 6 a 11 anos no projeto, e eu vi e eu gostei daquilo, e foi um desafio para mim, um desafio que eu gostei e que eu quero, que eu vivenciei. É complexo, é algo pesado às vezes, mas é algo que vale a pena, porque é bem complicado. É aluno que é agressivo, seu professor sabe, é aluno que vem sem comer, é aluno que passa fome, é aluno que passa abuso, e o professor tem que lidar com tudo isso, é psicólogo, tudo. Então, é algo assim bem difícil na situação, principalmente algo que eu queria falar é sobre a falta de estrutura dentro de uma escola. Eu tinha professores, que marcaram a minha vida, fossem professores de escola pública que queriam fazer sempre diferente, mas eles queriam levar a gente para a sala de informática, mas a escola não tinha uma pessoa específica para isso. Então, não pode, porque tem que ter uma pessoa ali. Então, isso meio que freava o professor. Então, às vezes, a falta de estrutura também ela contribui. E
também a escola tem aquele molde, o diretor não aceita, às vezes, a coordenação não aceita coisas novas, ela bloqueia o professor. E é algo assim muito mais profundo de falar, é algo que demoraria acho que horas e horas de falar sobre isso, mas eu acredito que investir na formação do professor hoje é primordial para a gente ter professores de qualidade, professores de ter a mente aberta. Eu vou usar isso porque eu estou vivenciando e o professor está dando meio para a gente utilizar isso, nossa educação, quando a gente for dar aula. Mas as pessoas que não tiveram esse acesso vão ter mais dificuldade. Isso não significa que eles não vão conseguir, mas que é uma barra para os professores tradicionais, tudo é, mas é um desafio que tem sim e tem como ser vencido. E esse era meu comentário. Agora eu vou passar a bola para o Anderson para fazer a próxima pergunta para o nosso entrevistado. Anderson, é com você, meu brother. Bom, dando continuidade aqui à discussão, vou fazer a pergunta para o nosso professor Fred, que já que a gente adentrou o assunto das redes sociais, eu acredito que surgem várias dúvidas em relação a essa ferramenta, principalmente em relação a aplicar ela no ensino em si. Então, você acha que ao inserir essas novas ferramentas, isso pode tornar o ensino mais igualitário ou ele vai causar uma maior desigualdade entre os alunos ali? Excelente pergunta e uma excelente reflexão, Anderson. É uma ferramenta. Costumo dizer, é uma frase que eu, durante essa pandemia, eu tenho utilizado bastante, é que a internet, né, a base das nossas redes sociais, ela é uma ferramenta extremamente democrática. Se a gente for pensar a internet como um todo, ela é realmente muito democrática até o momento em que você deixa de ter ela. A partir do momento que você não tem acesso, ela passa a ser excludente. Então, é preciso colocar isso na balança na hora de propor atividades desse sentido. A gente sabe que a internet tem evoluído muito nos últimos anos. A gente já tem aí o projeto do Elon Musk que pretende lançar satélites e já está em teste, né? Não sei se vocês sabem, mas já está em teste. Eu, por curiosidade, por pura curiosidade, eu quase pago o acesso. Sou rica! Eu sou rica! $99 você tem que pagar por mês para ter acesso à internet do Elon Musk. Eu sou rica! E tem um equipamento lázinho que você tem que comprar, uma antena e um roteador. Mas hoje eles estão com 300 satélites, né? Mas a ideia dele é lançar, se eu não me engano, mais de 50 mil satélites. Uau. Só para essa, né? Então a ideia dele é levar a internet para qualquer ponto do planeta. Já com esses 300 ele já consegue, né? Então tem uns vídeos aí no YouTube de uns loucos que contrataram a internet deles, vão lá pro meio do deserto e conseguem lá 100 megas de velocidade. Enfim, uma loucura, né? Então, assim, a tendência é que essa balança, né, de acesso, a internet passe a ser mais democrática de fato. O Brasil também tem um projeto, foi lançado, se eu não me engano, em 2018, um satélite, o Amazônia 1, se eu não me engano é esse o nome. Lançaram o satélite com essa finalidade, né, de tentar levar internet para o meio da Amazônia, só que Brasil, é Brasil, né? Então Brasil. O satélite tá lá em órbita, tá bonitinho lá em órbita, passa na frente da Amazônia, em cima da Amazônia. Só que a gente ainda não conseguiu uma empresa que captasse o sinal, né? Então tem uma bronca da Anatel aí, enfim. Isso é assunto para uma outra live, né? Mas, enfim, existem tecnologias que estão tentando minimizar essa excludência da internet, né? Tentar deixá-la cada vez mais democrática. Então a tendência é que, e é como, voltando para sua pergunta, de que se as redes sociais ela pode causar uma certa exclusão ao invés de trazer uma solução, ela hoje pode. Hoje, em 2021, falando de Brasil, hoje ela pode. Eu posso dar um exemplo do nosso curso de educação à distância que a gente está, Ciências Naturais, Educação à Distância, é uma parceria da UEPA com a CAPES, né? Então tem um curso que é da Universidade Aberta do Brasil, ela funciona em alguns polos, e eu estou, inclusive, nesse momento com uma turma em
Garapé-Miri. A gente está tendo muita dificuldade de fazer com que a disciplina funcione bem, porque eles estão sem acesso ao polo. Então, muitos deles são ribeirinhos. E lá, na beira do rio, o Elon Musk ainda não chegou, né? E o Amazônia 1 ainda não funciona. Então, eles têm muita dificuldade. Eu não sei se vocês chegaram a ver, essa semana teve a reportagem de um garotinho subindo a árvore para tentar fazer as atividades dele. Então, assim, a gente pensa na realidade do Brasil, né? E, assim, eu tive a oportunidade de morar fora do estado do Pará. Eu sou mineiro de nascimento, vim para o Pará muito novinho. Como quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz em São Paulo. Então, eu vivi uma realidade do Sudeste, né? Então, a gente está um pouquinho atrasado em relação a várias coisas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu atravessei praticamente o estado de São Paulo de ponta a ponta, de carro, com acesso à internet 4G em todos os espaços da estrada. Se eu for daqui para Barcarena, que é bem aqui do lado, é onde meus pais moram, via estrada, passo 90 quilômetros, tem sem sinal de celular. Então, assim, é um problema do Brasil, viu, Anderson? É um problema do Brasil. No Brasil, hoje, se a gente fosse adotar assim, as escolas públicas vão adotar, vão passar a adotar redes sociais para ensinar, né? A gente ia ter algum probleminha, porque apesar de os últimos censos mostrarem que a internet já chega na maioria das casas, na realidade não é bem assim, né? Então, sim, hoje, se eu fosse te responder, hoje, se a gente fosse propor alguma coisa nesse sentido para uma grande parte da população, que é a educação básica, e a gente sabe aí que também a gente tem que balancear, né? Existem as situações de ensino da escola pública e da escola particular. E ainda existe a situação de ensino nas capitais e grandes centros e municípios, e o interior do estado e o interior dos municípios. Então, a gente sofre no Brasil ainda por uma desigualdade que não permite democratizar esse tipo de atitude. Mas eu acho que a gente não pode fugir do debate. A gente não pode dizer que, por a gente não conseguir atender todo mundo, a gente tem que abandonar. Eu acho que não. Acho que a gente precisa preparar um futuro que está vindo aí, que vai ser mais democrático, e a gente tem que estar preparado para ele. Com certeza. E sem falar na realidade, professor, do nosso estado aqui, nosso Parazão, que eu posso falar da minha região aqui, né, região do Carajás, que internet de 100 megas, como eu tô tendo aqui agora, 8 anos atrás, era impensável. Não se tinha, né? Na minha cidade anterior, que era Redenção, meu Deus do céu, chegou acho que ano passado, de 2019 para 2020, internet, né, com essas velocidades aí, bacaninha, que dá para sustentar um alago. Então, o Brasil é muito desigual. Enquanto o pessoal lá de São Paulo e Rio de Janeiro já está curtindo há anos e anos a internet aí de uma boa velocidade, a gente aqui ainda estava no sinal de fumaça. Isso é fato. E isso não é uma realidade só do interior, não, tá? Hoje eu tenho uma internet em casa razoável, mas não é de muito tempo para cá, não, né? Sofri um bocado ainda, mas... E eu sou entusiasta, né? É uma coisa que eu gosto de lidar com tecnologia. Minha esposa briga comigo porque eu invisto nisso. É uma coisa que eu gosto. Então, eu tenho um computador que eu montei peça por peça e, enfim, eu sou um entusiasta. E rico? Não. Tem até uma piada sobre isso, né? Do Big Brother. A gente tem a oportunidade de fazer um professor milionário fazendo com que o rapaz que está lá, que é professor de geografia, se eu não me engano, seja campeão. Vai ganhar 1,5 milhão. É a única forma. Ou ganhar na Mega Sena. Eu não acompanho. Desculpa aí quem gosta, foi mal. Eu não acompanho. João Luiz. Eu também não acompanho, não. Mas as redes sociais não deixam a gente ficar desinformado de nada. Eu acompanho totalmente pelo Twitter. Exato. O YouTube, o Twitter, o Instagram, eu sigo alguns, né, Juliette, então não assisto, mas eu sigo pelo Instagram, então eu sei como é. Eu acho que é o João, professor. Eu acho que é esse o nome dele. Tá certo. Vai lá, João, você não é um milionário, mas... João da Voz de Trovão. Então agora nós vamos passar para o nosso próximo perguntador. Por último, não menos importante,
O homem da voz de trovão, o João Luiz, aquele cara que sempre me dá pelo menos 2 horas de trabalho para tentar baixar a potência da voz dele nas gravações. É com você, João. Bom, vou tentar ser mais breve possível e mais suave possível. Eu vou colocar uma piada nisso aí. Bom, a pergunta que eu tenho em mente para passar para o professor me veio em mente um aluno ou até mesmo um professor ouvindo esse podcast e pensando, né? Poxa, por que eu devo ensinar ou por que eu devo aprender através das redes sociais? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao professor é a seguinte: quais os pontos positivos e também os pontos negativos do uso das redes sociais como uma ferramenta na educação? Boa pergunta, João. E aí a gente tem que, quando você faz esse tipo de pergunta, a gente tem que ter, primeiro, cuidado na hora de responder e pensar que rede social, hoje em dia, é uma coisa muito ampla, né? Então a gente tem várias. Tem o Twitter, tem o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o WhatsApp, que também pode ser considerado, né? Então, assim, tem o Telegram, né? Enfim, tem várias aí que pode se enquadrar nessa categoria. Em termos de ensino, e aí hoje a gente pode classificar, né, como uma grande ferramenta, que é o YouTube, para mim tem um ponto fortíssimo. Um grande amigo meu que fez doutorado na área e conversou com vocês, acho que vocês podem, inclusive sugestão, viu, para vocês, conversar com o professor Ricardo. Ele sempre diz, né, ele estuda sobre isso. Estudos que dizem que os alunos que se utilizam dessa ferramenta para estudos, eles têm um ganho educacional, um ganho cognitivo grande. E aí a gente pode começar a pensar, né? Mas por quê? Por que existe? Por que acontece isso? E aí a gente começa a pensar. Hoje em dia, os jovens, eu vou dar o exemplo de dentro da minha casa. Meus filhos não assistem mais televisão. Tem o TV a cabo com não sei quantos canais de desenho, de filme, de cachorro, de animal, de ciência, enfim, de tudo. Mas o que atrai eles é o YouTube, né? Alguns canais específicos. A gente tem que ficar de olho, porque, enfim, tem muita coisa ali que não vale nada. E Netflix, né? E Disney também. Né? Outro dia eu perguntei pra minha filha o que é a Rede Globo, ela não sabe. Que bom! Que bom, cara. Não sabe. Bom. O que é SBT, o que é Bandeirantes, o que é Record. Não sabe, ela tem 6 anos de idade. É uma coisa que não faz parte da vida deles. Por um lado, você fala, puxa, que legal, eles ficaram livres dessa coisa que infernizou a nossa vida durante anos. Mas, se você for olhar assim, foi substituído por conteúdo que era melhor ficar lá assistindo o Pica-Pau, o He-Man e o Thundercats, né? Eu tô falando dos desenhos, né? Ah, tá. Mas é complicado, né? Então, assim, acho que classificando, né, como você falou, acho que o YouTube é uma ferramenta que pode ser muito bem utilizada. E aí, essa é uma discussão bem legal, a gente pode um dia até fazer um debate, viu, Edrin, que eu tenho com o professor Ricardo. Ele diz que um dia nós, enquanto professores, vamos acabar sendo substituídos, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem curso de um monte de coisa no YouTube. Então, o que tem acontecido? Muitos alunos aprendem o cálculo integral e diferencial no YouTube. Ao invés de assistir a aula do professor lá na cadeira da faculdade, ele fala assim, poxa, se tem um vídeo sobre isso no YouTube, não tô nem aí pra esse cara falando aí, não. Chegando em casa, tem vários. Vou chegar em casa, vou assistir a aula do YouTube e tô de boa. Na hora de fazer a prova, eu tô tranquilo, laço. Mas a gente sabe que ali não tem nada de inovador nessas aulas que a gente vê no YouTube, né? É uma aula tradicional, filmada, né? É uma aula tradicional filmada. E aí, qual que é a diferença do aluno assistir lá na universidade e assistir em casa? É porque em casa ele pausa, vai, toma um café, volta, assiste mais 2 minutos, resolve uma questão, levanta, vai fazer outra coisa, aí tá no computador, joga, vai ver a rede social. E aí conecta isso com aquilo que eu tinha falado anteriormente. É importante refletir sobre o tempo que o aluno fica dentro de sala de aula, né? A geração atual ela já mudou um pouquinho de comportamento.
Isso faz parte da evolução do ser humano como um todo. Esse tempo de concentração que ele fica dentro de sala de aula, os 45 minutos já nos segura. Eu acho que vocês que são de uma geração um pouquinho mais próximas da atual do que eu, vocês devem perceber isso. Ficar dentro de sala de aula 50 minutos... É cansativo. Para vocês que ficam, às vezes... Para vocês que ficam até mais, né? Às vezes tem disciplinas modulares que são 5 horas direto, né? O professor dá 3 horas de aula. O professor dá 3 horas de aula e para, você vai lancha, depois volta mais 2 horas. Isso é realmente muito cansativo. E se você for fazer um estudo sobre isso, você vai ver que dessas 5 horas você não aproveita nem 2. Não aproveita. E assim, para a geração de vocês, eu posso dizer isso, talvez para uma geração um pouco antes, se aproveitasse um pouquinho mais do que isso. Né? Então tem alguns estudos que falam sobre isso. Né? Então é preciso a gente atentar os dados da neurociência, da psicologia cognitiva, para tentar fazer uma aliança aí. O João Luiz perguntou sobre as redes sociais. Pensando nisso, pensando como neurociência, pensando como psicologia cognitiva, será que trazer um pouquinho das redes sociais, e aí falo no geral mesmo, YouTube e tudo, para essa geração que é inquieta, que não consegue se concentrar num intervalo muito longo de tempo, será que não é uma boa saída? Né? Então tem alguns estudos que vão nesse caminho, dizem que sim, é um local promissor para tentar segurar a atenção dos nossos alunos. Só mostra que esse ensino veio realmente para ficar, né? Eu acho que não tem como voltar atrás não, viu? Não. E aí, assim, esse momento de pandemia mostrou isso mais ainda. Eu acompanho meus filhos nas aulas remotas, tem uma diferença, tá? Conceitual desse tipo de ensino, está sendo chamado de ERE, ensino remoto emergencial, que nada tem a ver com educação à distância. Pensar em educação à distância é uma coisa que vai muito além disso que a gente está vendo aí como auxílio remoto emergencial. Então, assim, voltando, né, João? Com a questão da pandemia, os pais gostaram, os alunos gostaram, e a gente tem um desafio aí para frente, né? E aí, voltando ao que a Larissa falou, cada vez mais a gente vai ter que formar nossos professores com esse olhar. Eu digo que a gente chegou num momento, né? A gente tem a imagem do professor, e aí a gente lembra das cátedras lá das universidades mais emblemáticas, né? Princeton, Harvard, sim, Oxford. E aí a imagem, eu sempre lembro, quando fala dessas universidades, a gente lembra daquele professor de terno, e ele falando, e vem aquela cena do filme Uma Mente Brilhante, que o John Nash pega o livro e joga no lixo, né? Aquela cena emblemática. E aquela configuração de sala de aula, ela não existe mais. Os alunos já não se comportam daquela forma mais. A sociedade evoluiu de uma certa forma, e esse tipo de interação, se a gente não se acostumar, os alunos vão nos engolir, porque mudou. O Huberman dizia que de 1 a 3 anos de serviço depois de formado, o professor, a fase dele de testar, ele começa a tatear, a testar aquilo que ele aprendeu na universidade, né? Então, de 4 a 6 anos ele se estabiliza, né? Então ele já senta ali na cadeira de docente e já tem ali uma estabilidade de como ele pensa a sala de aula. Aí vem uma outra fase de 7 a 25 anos, se eu não me engano é isso, que é a fase da diversificação. E aí ele se diversifica, ele vira um ativista de uma certa metodologia, e é nessa fase, essa é a principal fase que a gente percebe quando vocês vão para o estágio, que é a fase que o professor está de 7 a 25 anos ali de carreira, e ele começa a se questionar. É a fase que ele começa a se questionar. E aí, depois disso, vem a questão de... Ele fica mais sereno, mais estável, né? E ele começa a querer se distanciar, né, da carreira, né? Fica extremamente conservador. E aí depois vem o desinvestimento, né? Já é a fase de aposentadoria. Então o Huberman fez esse mapeamento que é muito legal. Eu gosto de trabalhar com meus alunos de estágio na fase de observação, né? E eles conseguem identificar as fases assim dos professores. Na minha tese tem até umas histórias legais sobre isso. E aí a gente percebe que quando a gente vai falar dessas inovações, de tentar trazer rede social para o ensino,
onde é que a gente consegue inserir? E aí, olhando lá para as ideias do Huberman, tem que ser do início de carreira até no máximo 10 anos de carreira, porque depois disso o professor ele já se trancou na sua carreira, nas suas ideias, e dificilmente ele vai mudar. Mesmo com formação continuada, mesmo com você tentando falar para ele que não é assim que o mundo está funcionando, mas ele já se trancou ali, ele não consegue mais sair daquela redoma da qual ele foi formado e ele reproduz aquilo de uma maneira. O nome do autor é Huberman. Tá? Ele escreveu esse artigo, se eu não me engano, em 1992. Né? Então tem lá um quadro no livrinho dele que ele descreve isso de uma maneira assim impressionante. Chega até a arrepiar na hora que você está lendo, porque você começa a perceber ele, nossa, caramba, eu vivi o professor naquela época, então o comportamento dele era daquele jeito porque ele já estava na fase de desinteresse. Ou então ele estava na fase ali do ativismo, do conservadorismo e de não querer mudar, né? Então é muito interessante. Quem estiver ouvindo, vocês que tiverem a oportunidade, dê um Googlezinho. Huberman. Então nós precisamos, professor, usando um termo agora na pandemia, nós precisamos viralizar conhecimento nas redes sociais. E tem coisa melhor para viralizar do que as redes sociais? Não tem, né? Então é lá o local de viralização. Verdade. Tem mais alguma pergunta? Eu tinha, mas o professor respondeu que é a falta, na verdade, que diz respeito à falta de acesso desses alunos à internet. Como ultrapassar esses desafios? Ele já respondeu que as novas tecnologias vão conseguir, né, professor, suprir essa deficiência que a gente tem, esse déficit. Então, era isso que eu tinha que perguntar para ele. Quero agradecer por ter participado do nosso podcast, que foi algo que eu aprendi muito. Acho que todos os colegas não sabiam sobre o Huberman. Foi algo assim enriquecedor, dá sim para aprofundar, para não cair no erro. E só para finalizar, eu quero dizer que a gente não pode ver mais dando aula como se fosse o século XIX. A gente está no século XXI. O tempo mudou e é a hora do professor se adaptar. O professor que está resistindo, vamos procurar. Tem cursos aí, formações na internet, tem onde você quiser, tem novas formações. Então, a faculdade está oferecendo, o YouTube oferece, você coloca no Google, você consegue. Então, para os professores, para a nova geração, vamos nos adaptar, a formação é algo que enriquece muito o nosso currículo, a nossa vida. Então, eu quero agradecer a todos que ouviram até aqui. E é isso, obrigada a todos. Bom, gratidão é a palavra, né? Obrigado, como eu já falei, por nos agraciar com o conhecimento do Senhor. Foi algo muito gratificante. O senhor pode ter certeza, e o senhor pode ter em mente que eu, como professor, se tiver a oportunidade, irei seguir adiante com isso, né? Irei passar adiante e até mesmo, se possível, utilizar dessa metodologia. E, enfim, gratidão. Foi muito top, muito bacana estar aqui com vocês. E muito bom poder participar disso aqui com vocês. Foi muito bom mesmo. Bom, é só dizer obrigado mesmo. Foi muito satisfatório, tanto o papo aqui quanto a sua matéria, que a gente está terminando agora. E é só agradecer mesmo. Muito obrigado, professor, por trazer essa metodologia aí tão inovadora pra gente. Foi muito gratificante para minha formação, acho que para todo mundo que participou da sua matéria. Professor doutor Frederico da Silva Bicalho, o nosso primeiro doutor a ser entrevistado aqui no Física Papa Chibé, aqui na grande casa Edrencast. Professor, o senhor é o primeiro de muitos. Contamos com a sua participação futuramente, tá? Vá se preparando aí, venha participar do nosso podcast, porque foi muito enriquecedor. Antes de passar a palavra final ao senhor, eu também só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo módulo, né, de estágio supervisionado 4, obrigado pela paciência, pela colaboração, muito obrigado por essa experiência que o senhor nos proporcionou. E, professor, olha, só satisfação mesmo, e seja bem-vindo a essa casa aqui da podosfera
E vamos lá, tamo junto. Quero o senhor novamente aqui participando, trazendo convidados também, viu? Precisamos de mais doutores aqui no mundo da podosfera. Wilder, obrigado pelo convite, aí estendendo aí Edrin, João, Anderson e Larissa. Fiquei muito feliz com o convite, né? Isso mostra que no final tudo deu certo. Estar aqui com vocês para mim é um prazer, né? Quando a Larissa me procurou, eu fiquei meio surpresa. Eu falei, caramba, mas vamos lá. Ela falou, o senhor tem uma agenda e tal. Eu falei, não, Larissa, me diz um dia que é mais fácil, né? Eu colocar prioridade para vocês do que para outras coisas, né? E eu estou passando por um momento de muito trabalho e muitas reuniões online o tempo inteiro. Eu estou falando aqui com vocês e meu WhatsApp aqui tá pipocando, me chamando para uma outra reunião que começou 9 horas, mas eu fiz questão de dar prioridade para vocês. Eu falei para a Larissa que ia fazer isso. Então é muito satisfatório para mim. Pode deixar, Edrin, pode convidar que sempre que a gente tiver algum assunto aí legal para a gente comentar, pode me chamar que eu venho. Se precisar trazer algum colega, eu trago. Enfim, estamos aí para isso. Meu contato vocês têm. Entre em contato comigo sempre que for possível. E sempre que for possível eu respondo da melhor maneira possível, né? Um abraço para todos, para todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir hoje, vai ouvir amanhã, vai ouvir de manhã, vai ouvir de tarde, vai ouvir de noite. Um grande abraço do professor Frederico Bicalho. É isso aí, Valeu. Muito bom. Valeu, professor. Valeu, Larissa. Valeu, João. Valeu, Anderson. Valeu. Obrigado a você que escutou até agora mais um podcast do Física Papa Chibé. Esse foi o professor Dr. Frederico Bicalho. Bom demais, né, pessoal? Até a próxima. Tamo together. Pronto. Valeu, galera. Valeu. É isso aí. Agora para editar que é o trabalho. Meu Deus. Vai ficar massa. A semana ainda é longa. Meu Deus. O que eu vou fazer com 1 hora e tanto? 1 hora e quase 1 hora e 20? Vamos lá, né? Vai ficar aí mas uns ficou 50 e bom, 1 hora. Mas tá legal, tá legal. Não, ficou ótimo. Muito bom, muito bom. Espero que o senhor que- tenha gostado também da entrevista. Sempre, cara. Sempre. Gostei muito.